Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar meditando no Evangelho de João, o capítulo 13 e o capítulo 14. Vamos estar dando uma olhada ali aonde que Jesus vai estar lavando os pés dos discípulos dele, também Jesus fortalecendo os seus discípulos, orando por eles. Vamos ver um contexto geral desses dois capítulos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos revelando a tua palavra, em nome de Jesus, amém. No capítulo 13 ele vai falar bem assim, ó. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o final. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Enfim, vale lembrar esse detalhe que o Pai tinha deixado e colocado todas as coisas no poder de Jesus. Enfim, tudo que viera de Deus estava ali nas mãos de Cristo quando ele estava aqui na terra. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Vale lembrar que no começo, quando o Senhor visita Abraão lá, primeiro ato ali, Abraão lava os pés ali do Senhor. Enfim, era um ato de hostilidade, digamos assim, de ser hóspede. As pessoas que chegavam numa casa lavavam os pés primeiro. Enfim, aqui Cristo também ele dá um sinal de humildade com os discípulos dele, para que eles tivessem parte com ele também, como a gente vai ver no decorrer ali. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar você, se não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tomou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo a verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes se as praticarem. Enfim, vale lembrar que, como eu comentei lá, Abraão, quando o Senhor apareceu ali, antes de destruir Sodoma e Gomorra, o primeiro ato ali foi de lavar os pés ali do Senhor. Enfim, Abraão ali foi muito digamos assim, muito humilde também naquela questão, sabia quem era o Senhor, e o Senhor ali, ele lavou os pés do Senhor. E eu penso comigo que é bem provável que Cristo tenha querendo trazer a lembrança deles, esses detalhes aí que as pessoas têm que estar recebendo bem as pessoas, assim, é uma questão de, digamos assim, de humildade estar recebendo as pessoas na sua casa, assim como ali o Senhor Jesus recebeu os discípulos dele também, enfim, e amou eles até o final, assim como ele nos ama hoje. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem recebe aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou:
digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber o que ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe dissera isto, visto que Judas era o carregador do dinheiro, era o encarregado do dinheiro. E alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e já era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Enfim, vale lembrar ali que Simão falou que dava a vida pelo Senhor, e o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer, e fala para ele que antes que o galo cantasse, ali 3 vezes o Pedro ia estar negando o Senhor. No capítulo 14, não se perturbe o coração de vocês, creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos assentos, e se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Vale lembrar que esse detalhe aqui de quando ele vir, é quando ele vir na glória dele buscar a igreja dele. É nesse exato momento que todos vão em Cristo Jesus. Enfim, por isso que Cristo fala ali: eu vou preparar o lugar para vocês, e quando eu voltar, eu levarei vocês comigo. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, que já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo que depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará as coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu os farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Enfim, vale lembrar que é o que pedir, tem um detalhe ali, é para a glória de Deus. Enfim, hoje se tem algum detalhe para pedir para Deus, às vezes
Até um milagre, assim, o Senhor concede, mas é para estar manifestando a glória do Senhor. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele estava falando do Espírito Santo. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos, ele obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantemos, vamos nos daqui. Enfim, Jesus ali está confortando os discípulos dele e falando do Espírito da verdade, o Espírito dele que ele nos deu também. Enfim, a partir do momento que a gente obedece ali Cristo, recebe ele, crê nele primeiramente de todo o coração e nasce de novo da água e do Espírito, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus vem morar em você, digamos assim, pessoas, né? Então, hoje nós somos o templo do nosso Senhor, o templo de Deus, através do Espírito Santo que o Senhor nos dá, como ele falou ali: eu vou para o Pai, mas o Pai vai mandar o conselheiro. Enfim, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada através do Espírito Santo. Mas enfim, um grande abraço para vocês. Terminamos aqui mais uma leitura. Até mais!